Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e quero ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 20 e o versículo de número 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. O texto que acabamos de ler está inserido em um conjunto de perguntas que foram dirigidas a Jesus na semana da sua paixão. E a declaração de Lucas, no versículo 38, especialmente esta última parte, onde está escrito, porque para Ele todos vivem. Esta declaração é feita somente por Lucas. Só ele, dentre os evangelistas, registra essa frase. Todas as pessoas, quer tenham deixado o corpo físico ou não, ainda vivem e viverão para sempre. Então, esse texto escrito por Lucas, pronunciado por Jesus, lança por terra a doutrina da aniquilação da alma e do espírito. Assim podemos afirmar, conforme as palavras de Jesus, que ninguém é aniquilado na morte. Ninguém é aniquilado. Se você ler João capítulo 5, versículos 28 a 30, isso certamente realçará o conceito, essa resposta dentro da apologia bíblica, dentro da defesa bíblica. Mas o contexto que produziu essa declaração de Jesus foi a pergunta que lhe fizeram sobre a ressurreição. E, para tanto, deixaram ou tentaram deixar Jesus em alguma dificuldade. E esta pergunta foi feita pelos saduceus. Eles, chegando-se para Jesus, disseram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, porque não podem mais morrer, isto é, triunfarão sobre a morte, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente a Sassa, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, para ele, todos vivem. Ele não é Deus de mortos,
e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Interessante que quando Jesus está dando a sua resposta, Jesus declara que os filhos da ressurreição são iguais aos anjos, isto é, quanto ao fato de que eles não procriam. E quando Jesus menciona o texto ou trecho bíblico referente à sarça, isso está escrito em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 até o capítulo 4 e o versículo 17. Nessa passagem, é claro que Deus se identificou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, usando o tempo presente. Ele não disse que foi o Deus deles, mas disse: eu sou o Deus deles, indicando que a existência desses homens não havia acabado com a morte. Porque, para Deus, todos eles ainda viviam. Fica claro, portanto, que Jesus está confirmando a doutrina da ressurreição e Jesus está negando a doutrina do aniquilamento da alma e do espírito, pois há quem ensine que com a morte ou depois da morte, aqueles que não temeram a Deus serão aniquilados. Isto é, eles estão negando com isso a doutrina quanto ao inferno e o lago de fogo. Mas Jesus está confirmando que não existe aniquilação da alma e do espírito. Ora, esse conceito da lei do levirato havia sido ensinado no Antigo Testamento. Mas esse grupo que falava com Jesus era pertencente aos saduceus, uma seita judaica, que não acreditava em ressurreição, não acreditava em espíritos e nem na manifestação de anjos. Então, eles estavam declarando, com relação à lei do levirato, o que está em Deuteronômio 25, 5, 6, e ainda outras referências bíblicas como Gênesis 38, de 8 a 10, e Ruth, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Mas Jesus deixa claro e responde prontamente aos saduceus, porque eles usaram esse caso hipotético para tentar demonstrar o absurdo do conceito de ressurreição. No entanto, Jesus dá uma resposta que os deixa calados. Jesus enfatizou que o casamento é uma instituição para esta vida e não para a vida ressurreta. Os anjos não se casam e são imortais. A Bíblia não ensina que as pessoas vão se tornar anjos. Não é isso. Jesus está apenas dizendo que os anjos não se casam, os anjos não procriam. E Jesus está dizendo que os filhos da ressurreição serão como os anjos. Depois de refutar o argumento dos saduceus referente ao casamento, Jesus se voltou para o tema da ressurreição, dizendo: ora, Moisés provou isso. Jesus usou os livros de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Interessante que Jesus usa um argumento tão forte, porque a única porção das Escrituras que os saduceus reconheciam como tendo autoridade era a Torá. Mas Jesus usou exatamente a Torá para afirmar a ressurreição. Deus se identificou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó muito tempo depois de esses patriarcas terem morrido. Uma vez que ele ainda era o seu Deus, eles certamente continuavam a existir mesmo após a morte. Fique com esta palavra e creia que Jesus é a ressurreição
e a vida. Amém.